Campina Grande, segunda-feira, 19 de maio. Hoje celebra-se o Dia do Advogado. Parabenizamos a todos os profissionais, promotores, juízes de direito, enfim, todos quantos exercem a profissão na área advocatícia. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre um tema muito importante. Eu pequei. E agora, o que fazer? E ainda o presbítero Natan trazendo a primeira parte de uma reflexão que eu creio vai falar profundamente ao seu coração. Sem mais delongas, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Algumas pessoas me procuram aflitas e dizem assim: pastor, eu caí em pecado, cometi um grave erro, o que é que eu vou fazer agora? Algumas pessoas chegam ao ponto do desespero, esmagadas pela culpa. Outras chegam a pensar em dar cabo da vida e cometer suicídio. Eu pequei, e agora? Eu quero dizer para você que, embora o pecado é maligníssimo e o salário do pecado é a morte, há uma saída para você. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia nos ensina: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O seu pecado é grave, sim, mas Deus é o Deus perdoador. Ele tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Ele não rejeita um coração quebrantado. Se você agora mesmo buscar a graça de Deus, o favor divino, Ele perdoa o seu pecado, Ele levanta você, Ele restaura você, Ele salva você. Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus da segunda oportunidade, Ele é o Deus que nos toma nos braços, nos refaz a alma, enxuga as nossas lágrimas, alivia-nos da culpa e restaura a nossa sorte. A solução não é você manter esse pecado no seu coração em segredo. A solução não é você viver esmagado debaixo da culpa. A solução não é você correr para os braços da morte através do suicídio. A solução é você buscar o Deus rico em perdoar. É buscar em Jesus abrigo para a sua alma, refúgio para o seu coração, salvação eterna para a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 32 ao verso 36. Diz assim a Escritura: foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e, conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça.
Precisamos da tua voz, ó Deus, a falar nesta noite. Te louvamos por todas as orações, pelos louvores, mas nós não sairíamos daqui completos se nós não ouvíssemos a tua voz. Portanto, fala conosco através da tua palavra. Nós somos dependentes do teu Espírito Santo, ó Deus, para todas as coisas. É no nome de Jesus que nós então rogamos gratos. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos há uma semana daquilo que é chamada, já se passou, né? Uma semana daquilo que é considerada para muitos como a Semana Santa, um período em que a cristandade ao longo do tempo acabou colocando no calendário, por meio da Igreja Romana, um momento em que as pessoas costumam celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Bem, nós sabemos de maneira muito clara de que se existe um dos aspectos mais fundamentais da doutrina bíblica é exatamente acerca da ressurreição do Senhor Jesus. É importante nós nos lembrarmos acerca da ressurreição de Cristo, não apenas naquele período em que Roma estabeleceu como sendo a Semana Santa. Não. É necessário que nós nos lembremos da ressurreição de Jesus, não apenas durante um período do calendário, mas devemos celebrar todos os dias da nossa vida, como sendo o momento de lembrar acerca da ressurreição do nosso Salvador. Meus queridos irmãos, desde o Antigo Testamento, poderíamos transitar aqui por diversas profecias do Antigo Testamento, em que dava conta acerca, não somente da vinda do Mashiach, do Messias, do ungido, do Cristo de Deus, como também apontava de maneira muito clara para a sua morte, para o seu sacrifício. Basta apenas que nos lembremos, por exemplo, de todo aquele texto maravilhoso que o profeta Isaías, no capítulo 53, falava com mais de 400 anos de antecipação acerca daquilo que se passaria na vida do nosso Senhor. O detalhamento que o profeta dava ali é tão profundo que parece que Isaías estava pintando um verdadeiro quadro fidedigno daquilo que viria a acontecer com o nosso Salvador. Pois bem, essa profecia se cumpriu e de fato nosso Senhor Jesus foi levado como ovelha muda para o matadouro, conforme diz a profecia de Isaías. Ele em momento nenhum abriu a boca, sacrificou-se pelos nossos pecados, mas em cumprimento também de diversas profecias, inclusive veterotestamentárias, isso jamais seria a derrota desse Messias, mas o início de uma grande obra que ele veio fazer. Ao terceiro dia, nós bem sabemos que o Messias ressuscitou, cravando na história a vitória de Deus contra o pecado e abrindo a porta da nossa fé amplamente bem fundamentada de que Jesus triunfou sobre a morte. Do mesmo jeito que ele havia prometido que ressuscitaria, de fato ele ressuscitou e abriu o caminho para que a nossa esperança tornasse-se vívida, firme, operante e com os olhos na sua volta. Meus queridos irmãos, nós estamos diante, como eu já falei, daquele sermão de Pedro que seguiu aquele evento que ficou conhecido como o Pentecostes. Pentecostes, na verdade, era uma festa celebrada pelo povo de Israel. Desde os tempos antigos do Antigo Testamento, esta festa era celebrada. E é referenciado esse momento de Pentecostes, porque foi durante esta festa que o Espírito Santo
veio sobre o povo de Deus, cumprindo-se inclusive as profecias do Antigo Testamento e sobretudo de maneira mais clara aquela que registra o profeta Joel no capítulo 2, de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Pois bem, esse Espírito Santo veio, tabernaculou entre os discípulos do Senhor, e após este evento maravilhoso, Pedro então dá um passo à frente, como diz o verso 14, e vai passar a ministrar sobre aquilo que estava causando grande comoção e espanto. Um momento de profunda bênção que Deus infundia nas almas de cada um dos discípulos verdadeiros do Senhor, a descida do Espírito Santo. Estamos diante então de um sermão em que Pedro vai de maneira categórica destrinchar o que era que estava se passando. Imagine um lugar, aquela multidão reunida, não eram poucos os discípulos que estavam aí. Vocês podem ver inclusive desde o início do capítulo 2, de que haviam muitos discípulos, muitos prosélitos, e não apenas pessoas que eram daquela região, mas de outras regiões estavam ali, inclusive pessoas que falavam outras línguas. Pedro então tem algo a dizer, movido pelo Espírito Santo, após esse evento. Mas a nossa intenção esta noite é centrarmos-nos nesses versículos 32 a 36, que são versículos que vão tratar exatamente acerca daquela que se constitui a base da fé cristã, de que sem ela não existe cristianismo, de que sem ela não existe esperança, e de que sem ela não há nenhum compromisso em entendermos de que o amanhã será glorioso. E eu estou falando exatamente de que este Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não está mais na tumba. Não existem restos mortais dele. Não existem restos mortais de Jesus, porque ele ressuscitou. Todos os líderes levantados pela religiosidade humana morreram no decorrer dos séculos. Seus restos mortais estão na terra, que foi de onde eles vieram, mas o nosso Senhor Jesus ressuscitou e está nos céus. Isso faz com que, conforme nós cantamos esta noite, nós tenhamos esperança, certeza e fé no amanhã, porque Jesus ressuscitou. A fé cristã então se fundamenta na ressurreição de Cristo, mas também aponta para um fato. E um fato que nós vamos ver a partir do que Pedro diz aqui, de que Jesus não apenas ressuscitou, mas ele foi exaltado. Ele reina, está sentado no alto e sublime trono, à direita de Deus, governando o seu povo, governando a história com todo o poder e com toda a glória. Verifiquemos então, irmãos, como Pedro vai apresentar este relato maravilhoso de Jesus que é ressurreto, exaltado e será, como sempre foi e como é, pelos séculos dos séculos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus eterno. Em primeiro lugar, observemos que no verso 32, o apóstolo Pedro já abre esse trecho que nós lemos aqui, com a certeza acerca da ressurreição do nosso Senhor. Verso 32 diz: foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas. Queridos irmãos, nós, quando olhamos para a história, sobretudo a história antiga, nós vamos encontrar fontes históricas que vão solidificar a nossa fé. É bem verdade que estamos num período em que a regra para muitos é o ateísmo, é o ceticismo, é a descrença. Existem pessoas que tentam a todo tempo fazer-nos descrer
que houve um homem chamado Jesus que morreu e que foi crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. No entanto, quando nós olhamos fontes históricas mais próximas daquele período, nós vamos ter uma larga quantidade de testemunhas que não somente vão tornar a nossa fé robusta, como uma fé verdadeira. Observe, se você for estudar os pais da igreja são exatamente aqueles homens que logo após a era apostólica foram os responsáveis por continuar o serviço que os apóstolos então haviam deixado. Todos os pais da igreja escreveram que este Jesus não apenas existiu, como morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos fontes históricas que corroboram a nossa fé. Além das fontes históricas, nós temos a própria Escritura. Os evangelhos são claros. As cartas são completamente cristalinas no seu ensino. Leia 1 Coríntios capítulo 15. Nós não temos dúvidas de que a ressurreição do Senhor Jesus é um fato. Nenhuma dúvida. Eu ainda vou lhe dar uma outra evidência. A evidência do martírio. Bem, irmãos, nós sabemos que o ser humano de vez em quando gosta de inventar umas conversas. Quem não lembra da grávida de Taubaté? A grande questão é que nós não estamos lidando com uma história da carochinha ou com um mito. Porque do contrário, se isso fosse um mito, no momento em que estes homens estavam perdendo as suas vidas, eles abertamente diriam: opa, eu inventei uma história. Licença, pausa. O pessoal da minha geração sabe o que é isso. Licença, pausa. Olha, foi só uma mentirinha. Me libera aqui e está tudo certo. Qual foi o discípulo, irmãos, que fez isso? Nenhum. Os irmãos realmente acham que aqueles homens, que não somente os discípulos, os 12, os apóstolos, mas todas aquelas pessoas que testemunharam acerca do que havia acontecido, vocês realmente acham que eles iam para as arenas serem comidas por feras para sustentar uma mentira? Ninguém morre por uma mentira. Foi exatamente isso que aconteceu. Um banho de sangue, mas nem um sangue escorrendo pelas mãos do Império Romano conseguiu impedir a proliferação da grande notícia de que Jesus ressuscitou. A história nos prova, irmãos, o quanto os nossos irmãos primitivos, eles foram até o fim, inclusive passando por diversos sofrimentos, para dar testemunho de que o nosso Senhor Jesus é vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia! Meus irmãos, fica muito claro. O verso 22 do capítulo 1 vai no mesmo caminho. Desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado do nosso meio e é levado ao céu, o escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Isso está no Atos capítulo 1, verso 22. Observe que além desse texto, existe o texto extremamente conhecido de Romanos capítulo 1 e verso 4. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa fé, portanto, ela é histórica, comprovável. Ela possui base. Segundo lugar, é preciso
que nós percebamos o argumento que Pedro usa no verso 33. Observe que no verso 33 é dito assim: ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo. Observe de que esse Jesus que fora morto, de fato, ele foi exaltado. Nós não estamos falando de um menino que estava mais na manjedoura. Nós não estamos mais falando de um servo que veio para servir aos seus irmãos. Nós não estamos mais falando de um profeta pregador que foi morto pelo Império Romano, que apanhou, que foi esbofeteado, que foi cuspido, e que pelos seus próprios semelhantes foi escolhido em lugar de um assassino. Não é desse Jesus que nós estamos falando mais. Era como se Pedro estivesse dizendo assim: nesta noite, meus queridos irmãos, eu estou aqui quase como se estivesse observando a cena, e Pedro dizendo essas coisas, era como se Pedro estivesse dizendo: meus queridos irmãos, agora nós estamos falando de um Jesus exaltado, glorificado, assentado no trono, cujos anjos estão ao seu redor, cantando digno ao Cordeiro. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, Ele é aquele em que o apóstolo Paulo vai dizer que é a imagem do Deus invisível. Matthew Henry, comentando esse trecho, ele vai dizer: a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo são inseparáveis. Cristo recebeu o poder e a autoridade, e como rei concede Espírito ao seu povo. Ora, entendendo que nesse verso 33, o apóstolo Pedro fala da exaltação do Senhor Jesus, e integra, como Matthew Henry falou aqui, a majestade do Senhor Jesus, sua ressurreição e exaltação com o Espírito Santo. Logo, nós vamos ter que nos lembrar daquilo que o próprio Senhor Jesus afirmou, de que isso está inclusive escrito no verso 4 do capítulo 1. Ele disse: certa ocasião, enquanto comiam com ele, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Parece-nos em primeiro momento esquisito que no mesmo versículo o apóstolo Pedro está falando de Jesus exaltado, e depois ele está falando do Espírito Santo. Mas para um bom leitor de Bíblia, nós hoje aqui sabemos de que, de fato, a exaltação e a subida do Senhor Jesus está intrinsecamente ligado com aquele que ele disse: não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei da parte do Pai um outro Consolador. Queridos irmãos, o Salmo 110 e verso 1 é exatamente o momento dos salmos que Pedro tem em mente, que é o momento em que o salmista registra: assenta-te à minha direita. Hebreus capítulo 1 e verso 3, o escritor vai dizer: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Ora, se isso está interligado no mesmo versículo,
a exaltação de Jesus enquanto rei, à destra de Deus, rei dos reis, senhor dos senhores, e o Espírito Santo descendo como havia sido prometido desde os tempos do Antigo Testamento, preste atenção que isso nos quer dizer algumas coisas. A primeira delas, uma vez que o nosso Jesus, o nosso rei, está exaltado, ele reina sobre tudo num alto e sublime trono. As coisas não escapam do seu controle. Ele governa com poder e glória, inclusive sobre o mal. Por isso que a Bíblia afirma: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 37. O fato de Jesus ter sido assunto aos céus, estar à destra de Deus, nos dá a garantia de que nós, o seu povo aqui na terra, somos vitoriosos apesar dos problemas que enfrentamos, porque o nosso Jesus reina. Ele não está mais na manjedoura e não está mais na sepultura, ele está num trono eterno. Mas também isso quer dizer uma outra coisa, irmãos, de que a igreja, hoje, pelo poder do Espírito Santo, deve testemunhar dessa verdade aos outros. É uma maravilha nós conhecermos o quanto Deus fez, não somente pela nossa vida, através do Espírito Santo, não somente pela vida dos autores do texto sagrado. É uma bênção nós conhecermos tudo isso, mas faz parte da missão da igreja, espalhar lá fora, de que o nosso Jesus não está na cruz, de que nós não adoramos uma cruz com Cristo, triste, cabisbaixo, derrotado, mas nós temos uma cruz vazia, porque o nosso Mestre ressuscitou ao terceiro dia, vive pelos séculos dos séculos, morreu pelos nossos pecados e nos redimiu da culpa e do pecado. Precisamos declarar em alto e bom tom para aqueles que estão fora da comunidade do povo de Deus, terem um encontro com este Jesus também. E o que nos garante que a nossa pregação será eficaz? O que garante que aquilo que nós estamos dizendo haverá de surtir efeito, haverá de brotar, de frutificar? É exatamente esse Espírito que veio sobre mim e sobre você, que nos revestiu de capacitação para pregar este Evangelho de um Cristo ressuscitado e fazer pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, como eu e como você. Mas precisamos nos lembrar que grande parte do povo de Deus está muito acomodado nos bancos e nas quatro paredes da igreja. Querem como se fosse um Jesus ressuscitado apenas para si. Isso não faz parte do que é ser igreja. Faz parte do que é ser igreja, ser perdoado por esse Jesus, ser visitado pelo Espírito que Ele mandou, mas também faz parte de ser igreja, proclamar em alto bom tom aquilo que, como disse o apóstolo, nós temos visto e ouvido. Em terceiro lugar, irmãos, o que nós estamos dizendo aqui, meus queridos, parece que eu estou vendo Pedro dizer, o que nós estamos falando aqui não é opinião, não é coisa da nossa cabeça. Não, meus irmãos, nós não estamos embriagados, nós não estamos querendo ludibriar vocês. Nós estamos aqui diante do cumprimento daquilo que as Sagradas Escrituras já prometiam. Observe que aí, no verso 34, o apóstolo diz assim: pois Davi não subiu ao céu e no entanto disse, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Meus queridos, o famoso pregador Charles Spurgeon, nos sermões que ele fez sobre Atos,
ele disse especificamente sobre esta passagem o seguinte: Cristo não apenas reina, mas reina até que todos os inimigos sejam totalmente subjugados. Seu reino é vitorioso e universal. Amanhã nos reencontraremos para ouvirmos a continuidade desta palavra. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.